E se eu te dissesse que, neste exato momento, dentro do seu próprio quarto, pode haver algo roubando silenciosamente sua paz, atrapalhando seu descanso e impedindo, de forma quase invisível, que as bênçãos do céu alcancem sua vida? E não estou falando de feitiçaria, energia negativa herdada ou coincidências misteriosas. Estou falando de algo bem mais comum, discreto, e por isso mesmo, mais perigoso. É o tipo de descuido espiritual que passa despercebido. E o alerta não veio de qualquer lugar. Foi o próprio Papa Leão XIV quem levantou essa bandeira, com uma coragem que poucos têm. Porque nem tudo o que está no seu quarto foi colocado ali por Deus. Algumas coisas foram permitidas pelo inimigo. Isso não é metáfora nem linguagem simbólica. É um chamado direto, urgente, para olharmos com mais atenção para o que nos cerca, mesmo, e talvez principalmente, nos ambientes que consideramos seguros. Afinal, o lugar onde você repousa, onde abaixa a guarda, onde sua alma se entrega ao sono, pode ser também a primeira porta de entrada para o mal, especialmente se esse espaço não for consagrado, não estiver espiritualmente limpo, nem protegido pela fé. E há uma data que não é qualquer dia no calendário. 19 de julho. Essa é a festa de Nossa Senhora do Carmo, um momento sagrado em que os céus se abrem, as graças se multiplicam e as orações recebem atenção especial. Mas também é um dia em que o inferno se agita. As forças das trevas se movem e invadem onde quer que encontrem brechas. E muitas dessas brechas estão dentro das nossas casas. Pior ainda, dentro dos nossos próprios quartos. Neste conteúdo, você vai descobrir 3 objetos que muita gente guarda sem perceber o perigo. 3 itens comuns, aparentemente inofensivos, alguns até com aparência de sagrados, mas que funcionam como portais invisíveis para o sofrimento, a fraqueza espiritual e até doenças, confusão mental ou uma tristeza profunda que ninguém consegue explicar. Você vai entender como eles atuam, como se camuflam sob o véu da inocência. E por que o dia 19 de julho é a oportunidade perfeita para fechar essas portas de uma vez por todas? Porque se não forem fechadas, essas presenças continuam se alimentando da escuridão, sem que você perceba. E não se engane achando que são objetos raros, exóticos, com símbolos estranhos. Pelo contrário, são itens comuns, coisas que talvez você ame, admire ou até considere religiosas, mas que, por estarem contaminadas, desprotegidas, deixaram de estar em harmonia com Deus. O Papa Leão XIV apontou algo que poucos têm coragem de admitir. Muitos fiéis não são enganados pelo que temem, mas pelo que amam de forma errada. Por isso, é fundamental ficar até o fim, porque o terceiro item é o mais enganoso, o mais sutil, aquele que até os mais devotos não conseguem reconhecer. E talvez ele esteja agora mesmo ali, a poucos centímetros da sua cabeça. Você está pronto para purificar seu quarto e sua alma? Comecemos pelo primeiro objeto: fotografias de entes queridos falecidos sobre o criado mudo. Em muitos lares católicos, é comum guardar com carinho imagens de pais, filhos, cônjuges ou amigos que partiram. É uma forma de manter viva a memória, de sentir a presença deles por perto, de conversar em silêncio ou olhar seus rostos antes de dormir. É por isso que tantos colocam essas fotos ao lado da cama, como um gesto de afeto e conexão. Mas o que parece um consolo pode, sem que se perceba, abrir uma brecha espiritual. Há dores que não se mostram. Algumas moram em silêncios, em hábitos que parecem inofensivos, mas que escondem uma resistência profunda em deixar ir. Uma dessas dores, talvez a mais comum entre os que amaram intensamente, é a de manter ao lado da cama uma fotografia de alguém que já partiu. Para muitos, esse gesto é um consolo, uma forma de sentir a presença, de manter viva a memória, de conversar baixinho antes de dormir. Mas há algo mais sutil por trás dessa prática, algo que pode estar afetando não só o coração, mas também a alma. O Papa Leão XIV foi claro ao dizer: o quarto não é um altar para o passado, mas um abrigo para a alma viva. E quando colocamos ali, bem ao lado do travesseiro, a imagem de alguém que já retornou para Deus, corremos o risco de transformar aquele espaço íntimo num altar não consagrado, carregado de saudade, apego
e tristeza contida. Essa energia emocional não se dispersa sozinha. Ela pode abrir portas espirituais que não sabemos como fechar, porque, no plano invisível, apegos não resolvidos criam laços. Laços que aprisionam tanto quem ficou quanto quem partiu. E é justamente no dia 19 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, que o céu se aproxima com graças especiais. Mas também quando as fronteiras espirituais se tornam mais sensíveis. Se o quarto não estiver protegido espiritualmente, pode se tornar uma fresta, e por essa fresta, sombras disfarçadas de conforto podem se infiltrar. Não é exagero, é um alerta espiritual, porque é no quarto que baixamos todas as defesas: corpo, mente, espírito. É ali que a alma repousa e se torna mais vulnerável às influências que não se veem. Uma foto ao lado da cama não é apenas uma imagem no papel. É um elo emocional com uma história que ainda dói, que talvez nunca tenha sido completamente curada. Padres exorcistas relatam que em casos de perturbações noturnas, sonhos angustiantes ou sensações estranhas durante a madrugada, um padrão costuma se repetir: fotos de pessoas falecidas sobre o criado mudo. Os relatos se multiplicam. Gente que acorda com o peito apertado, com um frio inexplicável, ou com a incômoda impressão de estar sendo observada. Sonhos recorrentes com entes queridos, onde não há conversa, apenas expressões vazias, tristes. Em alguns casos, o vidro da moldura trinca sem motivo, a imagem embaça, perde a cor. Marta, uma senhora de 74 anos do México, perdeu o filho em um acidente. Colocou a foto dele ao lado da cama e todas as noites falava com ele. Mas começou a ouvir sua voz nas madrugadas, sussurros chamando seu nome. O sono sumiu, a paz também. Um sacerdote foi até sua casa, ouviu com compaixão e a orientou a mover a foto para a sala e fazer uma oração de entrega. Desde então, tudo mudou. Marta, enfim, conseguiu viver o luto com serenidade. O Papa Leão XIV nos lembra que nem tudo que amamos precisa continuar ao nosso lado, especialmente se esse amor já voltou para os braços de Deus. Essa frase resume o conflito de muitos corações. Guardamos essas imagens por amor, mas quando esse amor se transforma em apego, ele impede a paz, porque o verdadeiro amor não se mede pela permanência, mas pela capacidade de deixar partir. Fotos de quem já se foi, quando mantidas no lugar onde dormimos, podem acabar ligando espiritualmente os mortos a este mundo, impedindo sua elevação e bloqueando a nossa cura. Sem perceber, transformamos essas imagens em pesos invisíveis, em fios emocionais que nos amarram ao que já deveria estar entregue, ao céu. Às vezes, guardamos coisas não porque elas nos fazem bem, mas porque não sabemos como deixá-las ir, como se fossem espelhos que nos devolvem uma dor que ainda não fomos capazes de soltar. E quando essas lembranças tomam forma em objetos, especialmente em nosso quarto, elas se tornam mais do que simples memórias. Viram símbolos. E símbolos, mesmo os mais discretos, têm poder. A primeira atitude é reconhecer esse peso espiritual. Fotografias de entes queridos que já partiram, se estão próximas à cama ou ao travesseiro, precisam ser movidas. E não é um gesto de desrespeito, mas de cuidado com a alma. O melhor lugar para esses retratos é um espaço comum da casa, como a sala ou um pequeno altar familiar, onde haja flores, luz natural ou uma vela acesa. Um ambiente de honra, sem invadir o sagrado descanso da noite. Mas antes de fazer essa mudança, é importante fazer uma entrega, uma oração sincera, algo simples e profundo como: Senhor, coloco esta pessoa em tuas mãos, concede-lhe o descanso eterno. Eu a entrego e confio em ti. Se ao olhar para aquela imagem o coração aperta, se vem um choro preso, uma saudade que machuca, talvez tenha chegado a hora de deixá-la ir. Não porque essa lembrança seja ruim, mas porque virou um fardo. Você pode optar por guardar essa foto em um lugar sagrado, queimá-la com reverência ou simplesmente envolvê-la numa despedida espiritual, preenchendo o espaço com algo que traga luz, uma imagem de Maria, o Sagrado Coração, uma cruz. O quarto não é um templo de saudades, ele é o refúgio onde Deus nos restaura, noite após noite. Não deve ser um museu do que se foi, mas um solo sagrado, onde o corpo repousa e a alma se reconstrói.
Assim como Maria velava o menino Jesus no presépio, também precisamos proteger o nosso descanso de tudo aquilo que não vem de Deus. E há uma frase dita por Leão XIV que vale como oração: a alma que dorme cercada por sombras não acorda na luz, mas a alma que entrega com fé repousa sob o manto de Maria. Há ainda outra armadilha, tão sutil quanto devastadora: guardar objetos que trazem dor, correntes invisíveis que nos mantêm presos a feridas antigas, coisas que se escondem em caixas esquecidas, gavetas fechadas ou nos cantos do armário, mas que continuam vivas dentro de nós. Basta tocar nelas, olhar ou lembrar, e o coração sangra tudo de novo. Esses itens não são simples pertences, eles são cicatrizes abertas. E no plano espiritual são correntes, como alertou o Papa Leão XIV. O que permanece não curado se transforma em ponte para o inimigo. E esse alerta não é poético, é direto. Tudo o que guardamos a partir da dor, seja uma traição, um abandono, uma lembrança de desespero, pode se tornar uma brecha, uma fenda pela qual a escuridão se infiltra, principalmente se esses objetos estão no nosso quarto, perto da cama, testemunhas silenciosas da nossa vulnerabilidade. Pode ser uma carta escrita num término que nunca foi superado, um diário recheado de noites sem fé, de lágrimas e angústias, um presente de alguém que nos feriu, que nos fez sentir menos do que merecíamos, ou uma foto que nos remete a tempos escuros, de doença, de despedida, de dor. E mesmo sem tocar nesses objetos há anos, a simples lembrança deles ainda tem o poder de quebrar algo dentro de nós. Isso não é exagero, é a alma pedindo cura, é Deus pedindo espaço. Quantas vezes a gente se apega a algo que já não serve mais? Um bilhete, uma roupa, uma lembrança guardada num fundo de gaveta. Coisas que na prática não têm mais utilidade alguma, mas que seguimos mantendo por precaução, como se o simples fato de estarem ali mantivesse viva uma parte de nós, mesmo que essa parte doa. E o mais curioso é que, embora a gente nem olhe para esses objetos todos os dias, eles continuam ali, como feridas abertas que respiram em silêncio. E à noite, quando baixamos as defesas e o coração busca descanso, essa energia que parecia adormecida começa a se mexer. O dia 19 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, é um tempo sagrado, um momento em que o céu se aproxima com bênçãos especiais, mas também é um tempo em que as forças espirituais se movem. O Papa Leão XIV alertou: esse também é um período de agitação invisível. As graças descem, sim, mas o inimigo também ronda, à espreita de pequenas rachaduras, e nenhuma rachadura é mais disfarçada do que um apego emocional não resolvido. Dormir ao lado de objetos carregados de tristeza é como tentar encontrar paz em meio a ecos de dor. Não dá. A alma não repousa por inteiro. Tem gente que sente um peso no peito, uma ansiedade sem explicação, ou sonha repetidamente com pessoas do passado, situações que machucaram, lugares que preferiam esquecer. Acordam sem entender por que estão tristes, sem forças, como se algo tivesse sugado toda a energia durante a noite. E nem percebem que ali mesmo, sobre o criado mudo, repousa uma caixa com cartas de despedida. No armário, um vestido de alguém que já se foi. Na escrivaninha, uma pulseira dada antes de uma traição. Cada um desses itens carrega uma vibração, uma espécie de melodia muda que só a alma escuta. Mas como saber se ainda estamos presos a uma lembrança por meio de um objeto? Se tocar nele, aperta o estômago. Se a simples ideia de se desfazer dele provoca um nó na garganta. Se ao vê-lo, os pensamentos viajam para um tempo de dor. Ou se, mesmo tentando rezar, sua mente volta sempre para aquela pessoa, aquela perda, aquele momento. Então a prisão não está no objeto, está dentro de nós. E somos nós que, sem perceber, reforçamos essa corrente dia após dia. Leão XIV disse algo que dói, mas liberta. A alma não pode receber o novo se continua agarrada ao que a fez sangrar. E muita gente confunde fidelidade com prisão. Acreditam que manter o que machucou é uma forma de honrar o passado, mas na verdade estão impedindo a própria cura. Deus não quer que você viva acorrentado ao que já passou. Ele quer que você entregue, que você confie,
que você coloque essa dor nas mãos dele, para que ele transforme em redenção aquilo que só te traz escuridão. E por onde começar? Pelo reconhecimento. Abra suas gavetas, seus armários, aquelas caixas escondidas. Olhe para cada coisa com honestidade e pergunte a si mesmo: isso me leva à paz ou às lágrimas? Se não te aproxima de Deus, se não te fortalece, se não te renova, então talvez seja a hora de deixar ir. E quando for fazer isso, reze, não com obrigação, mas com o coração escancarado. Diga: Senhor, hoje eu solto essa dor. Eu te entrego essa história, essa pessoa, essa parte quebrada de mim, mesmo que doa, mesmo que a voz embargue, mesmo que as lágrimas venham. Porque às vezes é chorando que a alma se liberta. Muita gente sente no fundo da alma que se desfazer de certos objetos é como trair a própria história, como se abrir mão de uma carta, de um presente ou de uma lembrança fosse apagar a memória de alguém ou de um tempo importante. Mas a verdade é outra. Você não está traindo ninguém, está se libertando. E esse é um passo que precisa ser dado com coragem e fé. Se o que você guarda é uma carta, um diário, qualquer coisa escrita que ainda carrega dor, queime. Se for algo de valor, mas que já não te faz bem espiritualmente, doe. Ou então enterre, como um símbolo claro de que aquela estação da sua vida acabou e merece repousar em paz. Mas faça isso com respeito, com oração. Não jogue fora como se fosse algo sem valor. Não esconda de novo no fundo da gaveta, como quem quer continuar preso ao que machuca. Quando o espaço se abrir, coloque ali algo novo. Uma cruz limpa, uma imagem que te acalme, uma Bíblia aberta no Salmo 147. O Senhor cura os de coração quebrantado. Pode ser até uma vela branca, uma flor fresca, qualquer coisa que marque o recomeço, porque tudo aquilo que é purificado pela fé pode se tornar um altar de esperança. O Papa Leão XIV disse com clareza: a dor não deve ser venerada, mas entregue. O passado não deve ser trancado numa gaveta, mas oferecido no altar. Essas palavras não são uma crítica, são um convite. Deus não está te julgando pelo que você guardou. Ele está te chamando para deixar ir, porque enquanto sua alma continuar acorrentada ao que doeu, ela não conseguirá acolher as bênçãos que o novo dia carrega. O dia 19 de julho é uma porta aberta, mas você não conseguirá atravessá-la se ainda estiver carregando os pesos do que já passou. Deixe que o ato de esvaziar se transforme num ato de fé, que esse gesto de limpar o seu espaço se torne uma declaração viva de que você quer que Deus o preencha. Não com lembranças, mas com sua presença. Porque onde há espaço limpo, ali o Espírito Santo habita. E onde uma lágrima é entregue com fé, o céu responde com paz. E há ainda uma armadilha mais sutil, mais enganosa do que todas as outras: os objetos religiosos corrompidos. Entre tudo o que uma pessoa pode guardar no quarto, nada parece mais inofensivo e até mais respeitável do que uma cruz na parede, uma imagem da Virgem Maria sobre o criado mudo, um terço pendurado ao lado da cama. Esses objetos, em teoria, deveriam proteger, deveriam ser barreiras contra o mal. Mas o Papa Leão XIV deixou um alerta que poucos têm coragem de encarar. Nem toda cruz traz luz. Nem toda imagem derrama a bênção. Aquilo que não é tratado com fé deixa de servir à fé. Essas palavras acendem um sinal de alerta que muitos fiéis ainda evitam ouvir, porque o mais perigoso não é o que é visivelmente maligno, é aquilo que parece sagrado, mas já foi corrompido. E essa é justamente a armadilha mais disfarçada do inimigo: se vestir de luz para enganar. Quando um objeto religioso, mesmo dentro do nosso quarto, foi espiritualmente contaminado, ele não protege mais. Ao contrário, passa a ser uma ponte oculta, um portal disfarçado, permitindo que a escuridão entre sem ser percebida. E isso se intensifica ainda mais no dia 19 de julho, quando os céus se abrem com força, mas o inferno também se move, tentando se esconder nas coisas que parecem santas. O inimigo, na maioria das vezes, não se apresenta de forma grotesca. Ele se camufla no que parece devoto, e é aí que mora o perigo. Nem todo objeto religioso carrega de fato a presença de Deus, e isso é algo difícil de aceitar, especialmente quando falamos de coisas que à primeira vista parecem sagradas: um crucifixo,
uma imagem de Maria, um terço pendurado ao lado da cama. A verdade é que a aparência não garante a essência, e o Papa Leão XIV deixou isso bem claro. Há objetos que se dizem santos, mas foram corrompidos na origem, no uso ou no modo como são tratados. E quando isso acontece, em vez de proteger, eles se tornam portas abertas para tudo aquilo que não vem de Deus. O primeiro problema começa já na origem. Muita gente compra artigos religiosos em feiras esotéricas, em lojas onde imagens de santos são misturadas com amuletos pagãos, incensos de manipulação energética e símbolos que nada têm a ver com o sagrado. O ambiente onde um objeto nasce é tocado, vendido. Tudo isso importa. Se esse espaço está espiritualmente comprometido, o objeto que dali sai já não está limpo. Pode até parecer uma cruz, pode estampar a imagem de Maria, pode até dar a impressão de ter sido abençoado, mas sua essência espiritual foi corrompida no caminho. O segundo ponto é o uso. Quantas vezes penduramos um terço no quarto apenas como decoração? Ele está ali, quieto, intocado. Não é mais instrumento de oração, mas um enfeite, um amuleto que se espera que proteja só pela presença. Só que objeto sagrado não é mágica, não é um símbolo vazio, não funciona sem fé viva, não serve sem respeito. E como ensinou o Papa Leão XIV, um objeto sagrado não representa Deus de forma distante. Ele traz Deus para o presente. Mas se não há fé, se não há uso reverente, esse objeto se esvazia. Ele não protege, não abençoa, não transforma nada. E há ainda o estado físico desses objetos. Quantas cruzes estão enferrujadas, quebradas, largadas debaixo da cama? Quantas imagens de santos estão sujas, riscadas, jogadas no chão, esquecidas? Quantos metais sagrados, não abençoados, são guardados junto com bijuterias mundanas, misturados com roupas íntimas, sem qualquer cuidado? Tudo isso enfraquece a força espiritual do que deveria ser santo, porque aquilo que é consagrado precisa ser tratado com reverência. Não é superstição, é presença. É uma ponte entre a alma e o eterno. Não basta ter, é preciso honrar. Nos quartos onde objetos religiosos espiritualmente comprometidos são mantidos, os sinais são sutis, mas reais. Falta de paz, dificuldade para rezar, um peso emocional constante, um incômodo que surge ao olhar para aquela cruz, como se algo estivesse errado, como se nada mudasse, mesmo tendo um símbolo santo ali. Pessoas que rezam sem se sentirem conectadas, que sentem cansaço em vez de alívio, ou que simplesmente se afastam da oração sem perceber o porquê. Muitas vezes, tudo isso nasce de um objeto que parece devoto, mas foi profanado, seja pelo pecado, pelo esquecimento ou por sua origem impura. E como saber se há algo assim no seu quarto? Faça 4 perguntas simples. Eu sei de onde veio esse objeto? Ele foi abençoado por um padre católico? Eu o uso para rezar ou ele está apenas pendurado? Ele está limpo, inteiro e num lugar digno? Se alguma dessas respostas for não, esse objeto precisa de atenção urgente. Porque, como lembra Leão XIV, a fé não convive com a indiferença. Aquilo que não é consagrado está vulnerável. Não basta ter um crucifixo, é preciso tratá-lo como o que ele representa. A vitória de Cristo sobre a morte. Não basta possuir uma imagem de Maria. É preciso olhá-la com amor, com oração, com respeito. Não basta guardar um terço. É preciso tocá-lo, rezar com ele, tratá-lo como uma corda que te conecta ao céu. E se agora você percebe que tem algo assim na sua casa, é hora de agir. Com fé, com coragem e com reverência. Porque mais do que objetos, esses sinais devem ser pontes vivas entre o coração e Deus. E se já não cumprem esse papel, então que sejam purificados ou deixados ir, para que o espaço que ocupam volte a ser um espaço de luz. Se você desconfia que algum objeto religioso no seu quarto possa estar espiritualmente comprometido, a primeira coisa a fazer não é se desesperar. Não se trata de medo, trata-se de purificação. Com calma, retire todos os objetos religiosos do ambiente e coloque-os sobre uma superfície limpa. Olhe um por um com atenção. Pense na origem de cada peça, no estado em que ela se encontra hoje e na forma como tem sido tratada.
Se você não sabe de onde veio, se foi um presente de alguém distante da fé, se foi encontrado na rua, ou se ao tocá-lo, algo dentro de você se incomoda, então é melhor separá-lo. O mesmo vale para aquilo que está sujo, quebrado ou incompleto. Deixe de lado por ora. Se for possível, leve esses itens a um sacerdote e peça que ele os abençoe novamente. Alguns podem ser restaurados pela fé viva, mas se o coração sentir que não é mais para manter aquele objeto por perto, há formas apropriadas de se desfazer dele. Nunca jogue no lixo. Isso seria profanar o que um dia foi tratado como sagrado. Objetos de papel, como santinhos ou orações impressas, podem ser queimados com reverência e uma oração de entrega. Já os feitos de metal devem ser enterrados num lugar limpo e respeitoso, enquanto você ora com sinceridade. Senhor, se esse objeto trouxe alguma sombra, agora eu o removo do meu lar. Perdoa minha negligência, que este espaço seja morada da tua luz. Depois que o ambiente estiver limpo e sereno, selecione com carinho o que deve permanecer. Escolha um local elevado, bem iluminado e livre de outros elementos profanos, como perfumes, dinheiro ou objetos mundanos. Construa um pequeno canto de oração, algo simples, mas cheio de sentido. Que esse espaço não seja de exibição, mas de entrega, que traga reflexão e não ostentação, que inspire paz e não abandono. Limpe cada imagem com um pano limpo. Se puder, acenda uma vela branca e reze uma Ave Maria. Peça à Virgem que reine sobre seu quarto, transformando o lugar do seu descanso em um santuário silencioso. Porque quando a alma repousa num espaço limpo, ela repousa também sob o olhar amoroso de Deus. O Papa Leão XIV finalizou essa reflexão com uma frase que acorda qualquer fé adormecida. Não basta ter algo sagrado em casa. É preciso tratá-lo como sagrado. Não se engane pensando que só o fato de pendurar um crucifixo te protege. Não transforme a fé em decoração. Não permita que aquilo que é mais puro se torne o mais esquecido, porque é nesse esquecimento que o inimigo se esconde. É nesse abandono que a escuridão se acomoda. E a maior tristeza não é quando o mal entra pela porta, mas quando ele se instala bem debaixo de uma cruz que ninguém mais honra. Por isso, neste 19 de julho, o céu te oferece uma chance rara. Não uma ameaça, mas um chamado à purificação. Não uma condenação, mas um convite à renovação. Faça dos seus objetos sagrados verdadeiros portais de bênção. E então você vai perceber como o ambiente muda, como a oração flui com mais leveza, como a luz volta a brilhar, porque onde o sagrado é honrado, o céu se faz presente. E onde Deus habita, nada pode contra você. A alma não se limpa apenas com boas intenções, mas com ações concretas. Assim como o corpo precisa ser lavado para se manter saudável, também o lugar em que vivemos precisa ser purificado, para que não reflita nossos medos, nossos apegos ou nossa negligência. E com palavras firmes, Leão XIV nos lembra: no dia 19 de julho, o céu se inclina sobre a terra. Que o seu lar esteja pronto para recebê-lo. No dia 19 de julho, algo profundo acontece. O céu se aproxima da terra com um propósito silencioso, mas poderoso: consagrar tudo aquilo que estiver disposto a ser purificado. Essa data, dedicada a Nossa Senhora do Carmo, não é apenas mais uma comemoração no calendário religioso. É um momento de decisão espiritual, um chamado direto para fechar de uma vez por todas as portas que o inimigo tenta manter entreabertas. E esse chamado não é opcional para quem deseja verdadeira proteção. Não se trata de superstição, nem de rituais vazios. Trata-se de fé viva, obediência interior e atitudes simples, mas corajosas. E como todo caminho de libertação, tudo começa com a remoção. O objetivo deste primeiro passo é um só: retirar do ambiente tudo aquilo que contamina a alma, porque a graça não permanece onde ainda habitam vestígios do passado ou objetos que, mesmo parecendo inofensivos, escondem brechas espirituais. Neste primeiro dia, é preciso ter coragem. Não existe libertação sem desapego. Não há paz duradoura sem desprendimento. Trate este 19 de julho como um dia sagrado de exame de consciência. Reserve um momento de silêncio, fique a sós com Deus e entre no seu quarto não como quem vai arrumar as coisas,
mas como quem entra num templo a ser purificado. Porque é isso que ele é, o templo onde sua alma repousa todas as noites. Antes de tudo, faça uma oração simples. Senhor, mostra-me o que te desagrada. Dá-me luz para ver o que abre portas para o mal. E então, comece. Abra gavetas, olhe prateleiras, vasculhe cada canto com calma e reverência. Pegue aquela foto de alguém que já partiu, que repousa há anos no criado mudo. Olhe com carinho, com gratidão, mas sem apego. Pergunte-se, essa presença me conforta ou me prende? Se pesa, é hora de entregar. Se escurece mais do que ilumina, ofereça-a à luz. Mova para outro lugar ou despeça-se dela em oração. Depois, reúna os objetos carregados de dor, a carta que você nunca quis rasgar, a roupa que lembra uma traição, a pequena lembrança de um tempo em que tudo parecia desmoronar. Coloque tudo sobre a mesa e olhe com os olhos da alma, não com medo, mas com firmeza. Pergunte a si mesmo, isso me aproxima de Deus ou me amarra à dor? Se a resposta for dor, você já sabe o que fazer. Não hesite. A hesitação é terreno fértil para o inimigo. E então, olhe com atenção para os objetos religiosos. Crucifixos, medalhas, santinhos, imagens. Foram abençoados? Estão limpos? Inspiram oração? Ou são apenas enfeites? Qualquer coisa quebrada, impura, esquecida ou de origem duvidosa deve ser separada com respeito. Jamais jogue fora. Guarde para abençoar ou descarte com reverência. Esse primeiro passo não é perda, é libertação. É fazer espaço para a graça. O Papa Leão XIV disse com clareza, uma alma que se apega ao que está doente não tem espaço para ser curada. Por isso, esse passo inicial é indispensável. Não basta desejar que seu quarto seja sagrado. É preciso esvaziá-lo de tudo o que impede o sagrado de permanecer ali. Faça isso com intenção. Faça isso com fé. Não tenha medo de exagerar. É melhor errar por excesso do que guardar algo que o inimigo possa usar. Porque neste 19 de julho, Deus não vai apenas visitar os lares. Ele vai habitar os que estiverem prontos. Deus enxerga aquilo que nem sempre conseguimos ver em nós mesmos. Ele vê as intenções do nosso coração, a obediência sincera, mesmo quando os gestos ainda são pequenos. E se ele percebe que você está limpando seu espaço por amor, ele virá, ele fará morada. E a paz dele se tornará o descanso da sua alma. Mas depois de ter a coragem de soltar o que pesa, vem o segundo passo: limpar. Porque expulsar a escuridão não é suficiente. É preciso preenchê-la com luz. No mundo espiritual, essa luz se manifesta através da oração, da palavra de Deus e dos sinais sagrados que ele nos confiou como proteção. O Papa Leão XIV ensina que, depois de quebrar as correntes, é preciso lavar a pele da alma, porque mesmo quando o inimigo vai embora, pode ter deixado poeira nos cantos. Esse novo dia precisa começar com disposição interior. Não é sobre um ritual vazio, é sobre alinhar o que se faz por fora com aquilo que se deseja de verdade por dentro. Prepare-se com serenidade, vista-se com simplicidade, abra as janelas do seu quarto, deixe o ar circular, a luz entrar. Depois, tenha em mãos a água benta, mas não qualquer água, aquela que foi consagrada por um sacerdote. Essa água, embora simples, carrega um poder espiritual real. Exorcistas dizem, onde ela cai, o mal não resiste. E não é o líquido em si que tem força, mas a fé de quem a usa e a autoridade da igreja que a abençoou. Com essa água, caminhe devagar por todo o ambiente. Não tenha pressa. Não faça como quem espirra perfume. Faça como quem está consagrando um território sagrado. Comece pela porta e declare com fé: esta entrada está selada pelo sangue de Cristo. Nenhum espírito que não seja de Deus poderá cruzá-la. Depois, com a água benta, faça o sinal da cruz sobre sua cama. Borrife o colchão, o travesseiro, os lençóis e diga: que este lugar seja descanso para o corpo e refúgio para a alma. Que nenhum sonho escuro ouse ultrapassar esta fronteira. Vá até os cantos escondidos, embaixo da cama, dentro do armário, atrás das cortinas. Todo espaço onde falta luz física precisa receber luz espiritual. O mal se esconde onde há sombra, e onde há purificação feita com intenção, ele não consegue permanecer. Em seguida, pegue sua Bíblia e abra no Salmo 91. Leia em voz alta:
Não sussurre, não repita por hábito. Proclame com convicção, com força, com fé, que as paredes ouçam, que os anjos repitam, que o inimigo trema. Porque essas palavras são escudo e espada. O Papa Leão XIV o chama de o Salmo do Invisível, pois protege até mesmo aqueles que nem sabem que estão sob ataque. Recite os versículos-chave com firmeza no coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Cada frase revela a quem você pertence. Cada palavra se torna muralha contra o mal. Depois acenda uma vela branca, não por superstição, mas como símbolo da luz de Cristo. E enquanto ela queima, diga: Jesus, tu és a luz que dissipa toda a escuridão. Habita neste quarto. Esteja presente nas minhas noites. Permanece no meu descanso. E então, fique em silêncio por um tempo. Deixe que esse momento fale mais alto do que 1000 palavras, porque onde há luz verdadeira, não há espaço para trevas. Onde há fé viva, a presença de Deus se torna real. E onde Ele está, nenhuma força contrária pode permanecer. Deixe que a chama da vela acesa te lembre de algo essencial. Você não está só. O céu te enxerga. Maria, Nossa Senhora do Carmo, estende seu manto sobre você. E enquanto essa pequena luz continua a brilhar, permita que sua alma reconheça: este quarto foi reconsagrado. O que era impuro foi expulso. O que é abençoado foi acolhido. O segundo dia marca esse novo começo. É como uma água que lava depois da batalha. É o banho espiritual que limpa o que os olhos veem, e também o que só a alma sente. Não deixe esse 19 de julho passar sem fazer isso, porque um espaço purificado se transforma em solo fértil para a graça. E onde a graça habita, há descanso. E onde há descanso, a cura se aproxima. E onde a cura chega, o inimigo já não tem mais poder algum. Depois de expulsar o que não era bem-vindo e de abençoar o ambiente com oração e água benta, chega a parte mais importante de toda essa entrega, a consagração. Não basta esvaziar o mal, nem basta purificar. É preciso preencher com a presença viva de Deus. E essa presença não se impõe, ela é convidada. O Papa Leão XIV ensina que a alma que foi libertada, mas não consagrada, ainda permanece vulnerável, porque o inimigo não teme o vazio. O que ele teme é a plenitude de Deus. Por isso hoje, você não está apenas arrumando um quarto, você está separando esse espaço como um pequeno santuário dentro do seu lar. Comece o dia em silêncio, abra as janelas, respire fundo e faça uma oração íntima, com o coração tranquilo. Senhor, este quarto é teu. Não quero mais que ele seja preenchido por sombras, apegos ou esquecimentos. Reina aqui. Em seguida, reúna os objetos sagrados que você escolheu manter ou renovar. Seja intencional. Não importa a quantidade, e sim o significado. Coloque num lugar limpo e visível uma imagem abençoada da Virgem do Carmo. E se não tiver uma, escolha uma representação de Maria que realmente toque a sua devoção. Ao lado, coloque um crucifixo, limpo, inteiro, sem ferrugem, como sinal da redenção. Adicione um terço abençoado, não como enfeite, mas como lembrete do poder da oração diária. Acenda uma vela branca novinha, sinal da luz que recomeça, e deixe que ela ilumine esses símbolos com delicadeza. Não precisa montar um altar enorme. Só precisa ser limpo, elevado e ter seu lugar. Que seja um canto que convida ao silêncio, à oração, à presença. Pegue então o seu terço e reze os 5 mistérios com o coração entregue. Desta vez, cada dezena terá uma intenção especial, como se fosse um selo espiritual sobre sua alma e sobre esse ambiente que agora se transforma. Na primeira dezena, peça: Nossa Senhora do Carmo, protege minhas noites. Que cada sonho esteja sob o teu manto. Que cada pensamento ao dormir seja purificado. Na segunda, suplique: quebra toda a corrente invisível com teu poder. Cura cada ferida escondida, cada laço que não vem de Deus. Na terceira, diga com fé: caminha por cada canto deste quarto, que tua luz cele cada fresta, fecha toda a porta
com a tua presença. Na quarta, implore: cura meu passado, liberta-me das memórias que ainda habitam meu subconsciente. Dá descanso ao que passou e paz ao que ainda pulsa. E na quinta, declare com firmeza que este quarto seja um lugar onde Deus deseja habitar, que meus sonhos sejam guiados, que meu sono se transforme em oração. Reze devagar. Não conte o tempo. Deixe sua alma respirar liberdade. Permita que o terço seja essa corda invisível que liga o seu espírito ao céu. Ao terminar, coloque suavemente a mão sobre a imagem de Maria ou sobre o crucifixo. Feche os olhos e diga em voz alta, sem medo: este quarto pertence a Deus. Nenhum espírito que não vem dele tem lugar aqui. Essa frase, dita com convicção, vale mais do que qualquer oração longa feita sem fé. É uma declaração de autoridade espiritual. É quando você toma posse do seu território interior. É quando você se levanta em defesa da sua paz. É quando você sela o seu descanso no nome que está acima de todos os nomes. O terceiro dia não é o fim. É o início. A partir de agora, seu quarto carrega uma nova atmosfera. Ele deixou de ser apenas um cômodo da casa. Tornou-se um solo sagrado, um espaço de graça, e precisa ser tratado como tal. Cada vez que você entrar, entre com reverência. Não traga para dentro dele nada que entre em conflito com o que é santo. Antes de dormir, ofereça ao menos uma oração curta. Não permita que seu descanso seja contaminado por filmes, conversas ou pensamentos que ferem a alma. Proteja esse lugar como quem protege um templo. O Papa Leão XIV disse com clareza: onde a alma dorme em consagração, o céu faz guarda. Você caminhou por 3 dias em silêncio, com coragem, com entrega. Você esvaziou, purificou, consagrou, e agora seu quarto não é mais o mesmo. Não porque as paredes mudaram, mas porque, por meio dos seus gestos, ele se transformou num lugar onde Deus pode repousar com você. Você fechou rachaduras, trancou portas, afastou tudo aquilo que alimentava a escuridão. Mas, acima de tudo, com cada atitude, você deixou claro que sua alma não pertence ao medo, aos apegos, nem às lembranças que ferem. Ela pertence àquele que veio para dar vida em abundância. O Papa também ensinou: se você purificar seu espaço hoje, amanhã dormirá em paz. E onde há paz, Deus habita. Porque seu quarto não é apenas um espaço para o corpo repousar. É o lugar onde a mente se aquieta, onde os pensamentos se recolhem, onde a alma se encontra sozinha com o invisível. E se esse lugar estiver preenchido com objetos corrompidos, com lembranças dolorosas ou símbolos vazios, ele também será preenchido com energias que atrapalham o descanso e abafam a voz de Deus. Mas agora, depois de tudo o que foi feito, você retomou a posse espiritual do seu espaço. Com suas mãos, com suas palavras, com sua fé, você declarou que o seu sono é sagrado, que a sua noite pertence à luz, que você não vai mais permitir que coisas inofensivas roubem sua bênção, e a partir daqui, essa escolha precisa ser mantida viva. Não volte a trazer para dentro do seu quarto objetos que não carregam bênçãos. Não acolha na sua cama pensamentos que não curam. Não adormeça sem, ao menos, lembrar que você descansa sob o manto de Maria. Diga todas as noites: Senhor, este quarto é teu. Cuida de mim enquanto durmo. Guarda meus sonhos. Acorda-me sob a tua paz. Que o dia 19 de julho não seja apenas uma data no calendário, mas um recomeço verdadeiro para a sua vida interior. Que esse ritual não seja apenas um gesto simbólico, mas a porta que se abre para um novo tempo. Tempo de luz. Tempo de presença. Tempo de paz. Que esse gesto final não seja apenas mais uma prática espiritual, mas uma verdadeira proclamação de quem você é, de quem você pertence e do tipo de paz que está disposto a proteger. Porque o inimigo não descansa, mas você pode dormir em paz. Se Cristo for o guardião do seu quarto, e se ao concluir essa jornada de purificação ainda houver algo dentro do seu coração que clama por restauração, se você sente que o ambiente da sua casa mudou, mas deseja conservar essa atmosfera para além desse dia, então saiba, há um presente poderoso nas suas mãos. A oração, mas não qualquer oração, não aquela dita por hábito ou repetida sem alma. Falo de uma oração viva, nascida do desejo sincero de guardar seu lar, de devolvê-lo ao seu propósito original.
ser um refúgio de amor, de paz e de bênção. O Papa Leão XIV ensina que uma casa sem oração é uma casa sem defesa, mas um lar onde a oração vive se torna fortaleza de Deus e barreira contra o inferno. Por isso, agora que seu quarto foi purificado, convido você a consagrar toda a sua casa com esta oração. Uma oração que não apenas invoca paz, mas despedaça correntes, fecha cada brecha e enche de luz cada canto que já abrigou sombras. Encontre um lugar silencioso, se possível, no coração da casa. Acenda uma vela branca. Tenha à mão água benta. Coloque diante de si uma imagem da Virgem e um crucifixo. Respire fundo. Faça o sinal da cruz. E com uma voz firme, mesmo que sussurrada, declare: minha casa será uma casa de oração. Minha família pertencerá a Deus. Minha história será marcada pela redenção. Agora reze com a alma inteira. Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, neste dia abençoado venho diante de Ti, depois de limpar meu quarto, examinar cada objeto e cada canto da minha vida. Estou aqui não só para pedir repouso, mas para consagrar minha casa inteira à Tua presença viva. Hoje, escolho fechar toda a porta que o inimigo tentou usar para entrar. Hoje selo com Teu sangue precioso cada parede, cada janela, cada espaço onde antes habitaram a dor, a divisão ou a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, proclamo que esta casa não mais hospedará a escuridão, discussões, perdas ou confusão. Este lar será morada do Espírito Santo. Senhor, se palavras de ódio, desespero, maldição ou rancor já foram ditas aqui, eu as revogo agora em Teu nome. Se algum visitante deixou para trás um peso espiritual, um pecado oculto ou uma energia negativa, tudo isso é expulso agora por Tua autoridade divina. Se alguém desta família cometeu erros que abriram brechas para trevas, coloco tudo diante da Tua misericórdia e Te suplico que Tua luz apague cada sombra. Purifica esta casa com Teu sangue, do telhado ao chão. Toca cada porta, cada cama, cada mesa, cada memória, que não reste nenhum espaço onde o inimigo possa agir. Que tudo o que entrou aqui por engano, por impureza ou superstição, perca seu poder agora. Que todo objeto não consagrado, toda fotografia ligada à dor, todo símbolo manchado pelo pecado, seja removido, desativado ou destruído, conforme Tua vontade. Virgem bendita, Senhora do Carmo, Mãe que vela por seus filhos, estende Teu manto sobre este lar, passa cômodo por cômodo, visita a cozinha, o banheiro, a sala, os corredores, toca os corações dos que vivem aqui, preenche os espaços frios com ternura, enxuga as lágrimas que ainda não foram derramadas, cura as feridas escondidas atrás de sorrisos, toca cada objeto adormecido e transforma esta casa num lar onde até os anjos se sintam em casa. São Miguel Arcanjo, protetor da luz, clamo por Tua espada. Que nenhum demônio ultrapasse esse limiar, que nenhum espírito impuro tenha autoridade aqui, que toda opressão que tente retornar seja interrompida pela armadura celeste que agora nos envolve. E se ainda restam correntes invisíveis, que se quebrem agora. Se acordos ocultos foram feitos sem consciência, eu os revogo em nome de Jesus. Espírito Santo, fogo purificador, entra livremente em cada cômodo, sopra dentro dos armários, percorre os livros, os móveis, as lembranças. Enche este lugar com tanta presença que tudo o que não vem de Deus fuja e jamais volte. Declaro com ousadia: esta casa está cheia de luz. Esta é uma casa de oração, um lugar de bênçãos. Consagro não só o espaço, mas também o tempo que aqui se vive. Que este lar não seja governado por ansiedade, angústia ou medo do futuro. Que cada dia seja guiado por Ti. Que cada noite traga paz, não agitação. Que cada conversa seja verdadeira, não ferida. Que daqui subam orações, não gritos. Que o pão seja multiplicado, não a amargura. Senhor, se doenças têm voltado com frequência, coloco todas elas aos pés da cruz. Se houve acidentes, perdas financeiras, tristeza recorrente ou ruína, eu as expulso, corto e declaro nulas em nome de Cristo. Proclamo que a partir de hoje, toda herança amaldiçoada está cancelada, que todo ciclo repetitivo de fracasso foi quebrado,
que toda a atmosfera de tristeza será substituída por cânticos de esperança. Pai amado, se há pessoas neste lar que não acreditam, que se afastaram de Ti ou que fecharam o coração, toca-as não pela força, mas pela ternura. Não pelo medo, mas pela verdade. Derruba cada muralha invisível com Tua misericórdia. Que a fé volte ao centro, que a caridade seja nossa linguagem, que a pureza guie nossos gestos e que o perdão limpe aquilo que nem o tempo conseguiu curar. Ao encerrar este ato, declaro: esta casa é sagrada. Que o dia 19 de julho seja para sempre um marco de virada. Nenhum hóspede trará impureza, nenhum objeto será colocado sem oração. Não dormiremos sem antes olhar para o céu. Não começaremos o dia sem antes agradecer. Esta casa pertence a Deus. Esta família está protegida sob o manto de Maria. E esta história será testemunho de vitória. E se o inimigo ousar voltar, encontrará um lar cercado em fogo. Fogo do Espírito, fogo da fé, fogo da oração. Amém. Se essas palavras tocaram seu coração, se você sentiu que o Senhor falou diretamente contigo por meio dessa mensagem, então não permita que isso se apague. Guarde, viva, compartilhe com quem precisa de paz. Porque onde há oração, há presença. E onde há presença, há vitória. Não deixe que tudo isso se perca como uma emoção passageira. Que hoje seja o ponto de virada, o momento em que você começa a transformar o ambiente à sua volta. E através dele, permite que sua alma também seja renovada. Cada escolha que você faz por Deus volta para você multiplicada em bênçãos. Se algo tocou seu coração, se você reconheceu algum desses objetos, ou percebeu que chegou a hora de tomar atitudes concretas, não guarde isso só para si. Compartilhe sua história. Fale sobre o que encontrou no seu quarto, sobre o que decidiu deixar para trás, sobre os sinais que Deus te mostrou. Às vezes, o seu testemunho pode ser a luz que alguém estava esperando para despertar, e se essa mensagem te ajudou, se ela chegou até você na hora certa, repasse adiante. Pode ser exatamente o que outro coração precisa ouvir agora. Lembre-se, onde há fé, o mal não tem mais poder. Onde um espaço é consagrado, o céu encontra um lugar para habitar. Que Nossa Senhora do Carmo te envolva com seu manto de proteção, e que o Senhor te conceda paz verdadeira e um descanso restaurador neste 19 de julho, e em cada noite daqui para frente. Porque quando a casa é purificada, o coração também aprende a repousar em Deus.